Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Muito bem-vindo ao programa Livre Pensamento, começando ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena e nós hoje estamos aqui mais uma vez com ele, Paulo Henrique de Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio. Olá, amigos que nos acompanham. É muito bom estar aqui de novo para continuar a nossa conversa interminável. Interminável. Mas quanto mais a gente fala, mais assunto surge para a gente falar, né, Paulo? E hoje, achei muito interessante a proposta que o Paulo trouxe para a gente conversar hoje, que é, nós vamos falar sobre o materialismo versus o espiritualismo, mas não vai ser só o espiritualismo, porque há duas vertentes. Tem o espiritualismo que é dogmático e tem o espiritualismo racional, a base do espiritismo. Vamos entender um pouco mais sobre esses três caminhos que nós, como humanidade, podemos escolher. E você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, pela rádio, pela TV, pelo aplicativo, por onde você estiver nesse Brasil e nesse mundo, vai poder participar. A primeira maneira é fazer como a Cristina, a Denise, o Luiz Antônio e o Leandro, que já estão com a gente aqui no Facebook, é mandar o seu comentário pelo Facebook, deixar sua pergunta também. Na semana passada muitas perguntas chegaram, isso é muito interessante e enriquece o programa. Se você quiser mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, sua pergunta também, só anotar o nosso número, salva aí no seu celular e manda pra gente. O número é 11 99643 3827. 11 99643 3827. Você participa do programa Livre Pensamento de hoje, falando sobre o materialismo versus espiritualismo. Paulo, esse tema aqui, quando você mandou, eu já fiquei bastante curioso para compreender melhor, porque quando você traz que o espiritualismo racional é a base do espiritismo, isso quer dizer que ali foi a fonte de onde Kardec foi beber, certo? Então, vamos começar tratando disso, só que vamos lá do começo. O que é o começo? É o materialismo, né? Acho que é isso que está muito mais próximo das nossas últimas tantas e tantas encarnações aqui na Terra ou até em outros lugares. Então, vamos começar conceituando o materialismo e depois a gente abre espaço para o espiritualismo. O que você acha? Eu acho muito bom, Júlio. Nós estamos tratando de algo que para o planeta não tem nada de novo. Se você voltar lá para a Grécia, você vai ter uma religião oficial, que era o espiritualismo dogmático, a hipótese de que existem deuses, de que esses deuses cuidam da vida dos mortais, de que você tem que pedir para eles, fazer oferendas. A religião grega, ela era muito do sacrifício, né? Você queimava o animal como se aquela fumaça que subisse chegasse nos deuses. Então tinha uma crença de uma religiosa que propunha um espiritualismo que a gente vai chamar de espiritualismo dogmático. Isso acompanhou a humanidade. Antes da Grécia já havia, e depois também a instituição das igrejas e tal. Esse é o espiritualismo dogmático. O materialismo também estava presente na Grécia. Então haviam escolas filosóficas, e algumas delas consideravam que o que existia no universo eram átomos e o vazio. Como esses átomos são indestrutíveis, não precisa se conceber quando ele foi criado e se foi criado, né? E a realidade seria só isso, né? O palpável. E também o espiritualismo racional estava presente, por exemplo, na escola de Sócrates e Platão. Então isso tudo estava acontecendo antes do nascimento de Jesus, lá na Grécia Antiga, e é um reflexo das principais civilizações que conduziram o mundo. E de lá para cá, isso foi ocorrendo, aparecendo, desaparecendo, um se tornando principal, o outro não, até chegar no período próximo de Kardec, que vai ser o que nos interessa, né? Então, antes da Revolução Francesa, Júlio, nós tínhamos o velho regime.
O velho regime era o quê? Era o poder da igreja, o poder da nobreza, do rei, ditando as regras, né? Controlando a sociedade, inclusive a própria universidade. A Revolução Francesa causa um reboliço nesse mundo velho e, num primeiro momento, o que surge é o materialismo. Mas que materialismo? Eram pensadores com a intenção de criar uma nova ciência. E quando eles olharam para o ser humano, eles falaram, olha, o ser humano é construído a partir da fisiologia. Ele tem duas forças, que é prazer e dor. Ele se relaciona com os fenômenos externos, né, a ele, e a interação disso vai formar a personalidade toda. Ou seja, nós somos seres sem liberdade, na verdade, né? Nós somos frutos da interação da fisiologia com o ambiente. Essa foi a primeira proposta. Já falamos algumas vezes, mas eu vou repetir aqui. Surgiu um pensador, dentre os ideólogos materialistas, chamado Mene de Bihan, percebeu que a teoria não explicava tudo, percebeu que havia algo no ser humano que é perfectível, que se aprimora, e desenvolveu uma tese que foi premiada e passou a fazer parte da teoria aceita, que é a ideia de que nós somos uma alma usando um corpo. Então, o corpo, na verdade, seria um instrumento. E a alma, ela tem a vontade, a razão, né, a imaginação, e ela produz o que pode se chamar de fatos psicológicos, que é quando você está fazendo uso das faculdades. Paulo, quando você diz que essa teoria foi aceita, a gente está falando num contexto acadêmico também, né? Das universidades, desse pensamento especificamente acadêmico. No contexto acadêmico e na seguinte forma, ocorreu um concurso na academia, né? Aí ele participou do concurso e ganhou com a proposta dele dos dois hábitos. Aí alguns acadêmicos se interessaram. Então tiveram discípulos de Mene de Bihan que gostaram da tese dele, viram que tinha frutos, eles perceberam que mudaria a sociedade, porque a igreja, por meio dos jesuítas, cuidava das crianças e dos jovens castigando, porque eles pensavam assim, a alma é perfeita, o corpo é que carrega tudo que é de mal. Então você tem que castigar o corpo, a natureza animal, para que você possa ter a alma se desempenhando corretamente. E aí a alma é uma tábua em branco, né? Que você precisa colocar o conhecimento dentro dela. Essa é a ideia. Né? O Tomás de Aquino falava assim, mães, vossos filhos são potros, né? Domai-o. Então, a mãe precisava domar, o professor e a mãe precisavam domar as crianças e os jovens. Se fosse realmente um animal que você tem que instigar para ele fazer A ou B, né? Isso. E aí ele vai decorar. Quando chega no espiritualista, ele vai dizer assim, mas quando você fizer decorar, quando ele submeter ele a dor, prazer, quando fizer ele se condicionado, decorar coisas, ele tá agindo não como alma, ele está agindo por meio da fisiologia, ou seja, ele não está exercendo a liberdade. Para que você consiga fazer o ser humano se desenvolver enquanto ser humano, você precisa permitir que ele use essas faculdades, ou seja, produza o próprio conhecimento, aprenda a escolher, seja senhor do seu próprio comportamento, seja criativo, crie. Então, eles começaram a conceber como fazer isso para estabelecer um novo ser humano e, a partir daí, teríamos uma nova humanidade. Então, o espiritualismo racional vai surgir dessa psicologia e vários acadêmicos vão começando a se interessar por isso, mas aí a França vivencia uma restauração, Júlia. Volta à igreja durante um período e eles têm o sonho de que voltaria ao velho regime. Sim. Né? Em 30 ocorre a Revolução Liberal e eles são afastados. E quando ocorre a Revolução Liberal, que propunha a liberdade, né? O espiritualismo racional se tornou a resposta que todos estavam procurando. A quem estava levando à frente essa ideia era o Victor Cousin, que acaba assumindo as principais tarefas, os principais cargos relacionados à educação no país. E aí ele institui as ciências filosóficas, que vão ser a base do espiritismo, né? A psicologia, a lógica, moral teórica e prática, e uma nova moral, uma moral fundamentada nas escolhas próprias.
imaginando o ser humano perfectível, né, pelo desenvolvimento das faculdades em meio à liberdade. Essa é a base. E aí o espiritismo vai surgir a partir daí. Quando Kardec vai conversar com os espíritos, eles vão confirmar todas as principais teses do espiritualismo racional. E agora eu tenho uma perspectiva para continuar a conversa, para contar para você. Qual é essa perspectiva? Daqui a pouco eu vou trazer umas participações, já está chegando até pergunta aqui, Paulo. Fala aí. Eu quero te falar o seguinte, qual que é o aspecto que está surgindo aí, que a gente poderia chamar que é a ciência, no século XIX, e que o espiritualismo racional e o espiritismo estão inseridos? Olha só, uma das coisas mais legais da ciência, Júlio, é a capacidade de fazer previsão. Né? Então, hoje, nós estamos envolvidos 100% com isso, né? E a gente está acostumado já a fazer essas perguntas. Quando vai acabar a pandemia? Vai ter uma nova onda? Não vai? Quais os perigos que esse vírus pode causar? A vacina funciona? Estatisticamente, o que vai acontecer? Qual deve ser o comportamento? Vai fazer sol amanhã? Vai chover no fim de semana? Eu estava até pensando nisso. Às vezes coisas mais simples, como, por exemplo, a meteorologia, a gente também fica se perguntando e buscando a resposta na ciência. E também a gente tem respostas com relação à questão da economia, com questão até a animais, mudanças climáticas, tudo, a ciência, e também em coisas que a gente é menos palpáveis do dia a dia, né? Por exemplo, a ciência consegue prever quando o universo foi criado, quando o sistema solar foi criado, quando a Terra foi criada. Sabe dizer até quanto tempo vai durar a Terra, quanto tempo vai durar o sistema solar, né? Então, a capacidade de previsão, quando você vai mandar um foguete para Marte, que acabou de acontecer, não é simplesmente o foguete sair daqui e chegar lá. Não é um estilingue que você pega uma pedra Waze, e joga. Né? Põe no Waze e vai seguindo aí. Vira a terceira à direita ali, segundo poste à esquerda e pousa, né? Não é, é milimétrico até, né? Então, e eles têm que ir corrigindo a trajetória, e isso é capacidade de previsão. A previsão é assim, olha, se eu impulsionar esse foguete para tal direção, o movimento que vai acontecer vai ser tal. E aí eles conseguem fazer ele pousar exatamente onde eles querem. Isso, então, é exatamente a capacidade de prever, saber o que vem depois. Júlio, o espiritismo, bem compreendido, ele tem uma capacidade de previsão extraordinária do que vai acontecer no futuro com a humanidade, do que vai acontecer com cada um de nós, né? De acordo com as nossas escolhas e com a trajetória já escolhida, onde chegamos até onde vamos chegar. E prever exatamente que circunstâncias estamos vivendo, que perigos enfrentamos e qual caminho seria o adequado para a gente mais rapidamente chegar num destino melhor. Mas conta agora pra gente, né? Porque você já trouxe todo esse filme hollywoodiano aí da nossa vida, esse futuro maravilhoso. Como é que a gente compreende isso, Paulo? Acho que nos últimos programas que a gente tem feito, a gente tem pego, talvez, tópicos bem pontuais sobre o espiritismo, como isso se aplica na prática na nossa vida. Até uma dica que eu vou dar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, é que se você tem mais dúvidas, além do que a gente está falando hoje, lá no canal de YouTube da TV Mundo Maior, todos os programas Livre Pensamento estão lá. Você consegue assistir até procurando pela playlist. Você clica ali, playlist Livre Pensamento, tem todos os programas de 2021, de 2020, 2019, assim por diante. Então dá para fazer uma maratona e juntar esses pedacinhos. Mas isso que você trouxe eu achei bem interessante, Paulo. Como que o Espiritismo nos auxilia a prever, de certa forma, o que vem por aí? Você sabe o que aconteceu no dia 29 de novembro de 1888? Não sei, eu não era nascido ainda. Você vê que a Kardec morreu em 69, né? 69. Então é mais quase 20 anos depois. Sim. Exatamente nesse dia, o físico alemão Hertz conseguiu provar a existência das ondas eletromagnéticas.
Ele já tinha iniciado as experiências um ano antes, e as experiências que ele fez foram publicadas em janeiro do ano seguinte, ou seja, em janeiro de 89. Aí sim, 100 anos antes do meu nascimento. E o que tem a ver isso com a nossa conversa? Uma boa pergunta, mas você gosta muito de falar de ondas eletromagnéticas, então tem tudo a ver. Veja só, quando ele fez essa descoberta, ele achou fantástico saber de que você podia transmitir informação sem precisar ter um fio. Através a dessas descoberta ondas. das ondas é que algo criando as ondas de um lado, uma fonte eletromagnética criando ondas, influenciou do outro lado da sala dele um objeto. Então, ele percebeu que as ondas se propagavam no ar e podiam ser detectadas. Sim. Aí ele só pensou uma coisa: olha, essa é uma das mais importantes descobertas da humanidade. Pena que eu não sei para que serve. Ele não tinha a menor noção da utilidade disso. Mal sabia ele tudo que ia se transformar essa descoberta, né? Isso, tudo que de lá para cá ocorreu, de transformação tecnológica no mundo, que mudou o planeta, a comunicação, isso que está acontecendo agora. Eu estou conversando com você está longe, um monte de gente está mandando pergunta e tem gente de outros países interagindo com a gente. Isso é uma loucura. Isso Exato. Aconteceu por causa da descoberta a confirmação que o Hertz fez do que estava pensando, né? Só que entre isso, o que ele fez e o hoje, tem uma distância. Sim. Então, agora eu vou te fazer uma afirmação. O que o Espiritismo descobriu sobre o ser humano tem proporção maior do que as consequências da descoberta do eletromagnetismo. Nós estamos diante de uma tecnologia de compreensão do ser humano e da humanidade, quem somos e para onde podemos ir e como podemos ir, que quando isso se difundir e chegar nas mãos dos pedagogos, psicólogos e até mesmo de cada um de nós aqui, a gente tem uma capacidade de transformação absurda na humanidade, completa. Só que precisa um investimento para isso. Sim, eu vou Depois até aproveitar o que você... Diga. Só para fazer um parênteses aqui, Paulo. Você usou o termo da tecnologia e trouxe as ondas eletromagnéticas como um exemplo. Dentro da tecnologia, né, como um estudo que é feito no mundo, quando você tem, por exemplo, uma rede social nova ou até um aparelho novo que surge, como foram os smartphones, como foi com o Instagram, com o Facebook, Twitter, etc., você tem um período, existe até um gráfico disso, em que essa tecnologia ela é pouquíssimo usada. Ela é usada por pessoas, só aquelas que realmente estão ali naqueles meios, que conhecem, é uma coisa até meio underground, né? Uma coisa de um mundo paralelo. Então, são o que eles chamam de early adopters. Então, são aqueles que adotaram a tecnologia ainda no início. Aí, isso fica, às vezes, por muito tempo. Muitas redes sociais acabaram passando por isso. Por exemplo, o WhatsApp mesmo. Começa, um pouquinho de pessoas usam e tal. Tem um momento, no meio do caminho, que aí pessoas-chave, ou seja, pessoas que têm influência, que têm relevância dentro da sociedade, passam a utilizar, ou grandes veículos de comunicação e por aí vai. E aí essa curva ela começa a subir. E aí chega a um determinado momento que é crucial para a vida de uma tecnologia ou de uma rede social, enfim, em que essa curva ela cresce exponencialmente. Então, ao invés dela crescer matematicamente, né, geometricamente, ela cresce demais. É quando a gente vê, por exemplo, uma rede social que tinha 50 mil pessoas e aí um mês depois ela tem 50 milhões, porque isso passa desses early adopters, aí começa a difundir entre a mídia e cresce. E eu fiquei fazendo um paralelo disso com o espiritismo, né? É uma, como você disse, né, uma tecnologia de entendimento do ser humano que talvez ainda poucas pessoas tiveram acesso, só quem estava ali mais próximo, mas já começa a chegar num período de expansão disso para o mundo, para depois isso deslanchar, né? Exatamente. E as premissas, Júlio, da ciência espírita são poucas, simples, fáceis de compreender. Mas eu vou te dar mais um dado antes de já te dizer que tecnologia é essa, porque é isso que a gente quer falar, né? Exatamente. Qual a diferença para que já existe, né?
Quantas pessoas tem no mundo, Júlio? Quase 8 bilhões. Um pouquinho encarnados. Menos. 7. E quantos entre esses 7,8 ou 9 bilhões tem celular? Te peguei, né? Pegou. São muitos, depende do país, porque tem gente que tem 2, 3 celulares e essa conta fica meio confusa. Você é mais novo do que eu, mas não está sendo mais esperto nesse momento, porque eu estou com 2 telas aqui, enquanto você fala, eu já fui lá Já pesquisou, né? Mas você pensou na pergunta antes e foi pesquisar. São 5,1 bilhões. É absurdo o que nós estamos falando aqui. Sim. Nós temos 7,8 ou 9 bilhões e 5,1 já tem celular, Júlio. Sim. Então, impressionante. Veja, entre a descoberta do celular e você ter essa quase uma esmagadora maioria já tem celular. Sim. É absurdo esse número, Júlio. Agora, o que eu quis dizer com isso? Hoje, a gente já tem, por meio do espiritualismo racional e do espiritismo, um novo entendimento do ser humano que muda o mundo. Mas essa informação, né, ela está como aconteceu na época da descoberta do eletromagnetismo, sabe? Não se sabe bem para que serve isso. Ninguém sabe muito bem como usar, né? Tem pergunta para os espíritas. Eu perguntaria aí para quem está nos ouvindo, né? Para que serve o espiritismo? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu vou pedir para o pessoal começar a responder aqui no Facebook, principalmente, que já estão chegando as mensagens. Para que serve o espiritismo? Se alguém disser assim, serve para mudar o mundo, me diga como. Boa. Não basta só dar uma resposta vai genérica. Mudar o mundo. Tá, como? Me diz a maneira. E eu te digo hoje, o entendimento que nós alcançamos da doutrina espírita hoje, dá para dizer como, Júlio. Exatamente como. Só que nós vamos ter que enfrentar um problema, que são os interesses do mundo. Né? Então, se a gente pegar esses 7,9 bilhões de pessoas, quase todas elas estão ou geridas pelo pensamento do espiritualismo dogmático ou pelo materialismo. Sim. E o espiritualismo racional e o espiritismo foram abafados no século XIX. Ele causou interesse em milhões de pessoas do século XIX, da época de Kardec. Mas, com o tempo, o verdadeiro espiritismo ficou praticamente desconhecido. E o espiritualismo foi tirado. Ele estava nas escolas até do Brasil. Tiraram tudo. E voltaram para o materialismo quase absoluto ou para a igreja. E qual é o problema? O problema é o seguinte. A igreja vai dizer assim, Júlio, que a tua vida depende da decisão de Deus. E você tem que barganhar com ele. Porque se você estiver entre os protegidos, ele vai te dar uma vida boa. Ele vai te dar saúde, vai te dar, sabe, uma casa boa, todos os seus desejos. E se você não tiver entre os escolhidos por ele, você vai ter só desgraça na sua vida. E essa desgraça vai ser causada pelos demônios. E o demônio precisaria fazer alguma coisa para agradar esse Deus, para entrar entre os escolhidos. Entre as coisas é ficar submisso às ordens dele. Sim. Né? Historicamente, as igrejas misturam isso com a própria igreja. Então, o que Deus manda é pela igreja. Esse é basicamente o espiritualismo. E se você for perguntar, eles vão dizer assim, mas espera aí, por que isso? Porque Deus está usando a vida no mundo para castigar. Para que os homens se tornem submissos e entrem para o reino dele. Tá bom, e até onde isso vai? Até uma data que Deus vai escolher. Então veja a questão de previsão, Júlio. O dogma faz previsão. Deus vai destruir o mundo e vai criar um novo. Então, quem estiver associado a essa ideia, fica nessa expectativa. Esse mundo não serve para nada, serve para ser destruído por Deus. Então a gente tem que ficar esperando o dia que ele escolheu para destruir. Mais nada. Então por que eu vou fazer um investimento em melhorar a sociedade? O materialista ele vai dizer assim, nós somos egoístas por natureza, a sociedade vive numa tensão constante, porque todo mundo quer, e ele vai dizer assim, o que você almeja? Você almeja prazer e alegria. Ou seja, situações de alegria no meu cotidiano e prazeres. É isso que vai fazer felicidade. A vida é uma só, e eu vou tentar fazer o máximo possível nessa vida. E as próximas gerações? Cada um que se vire, né? Minha vida é agora, eu vou cuidar dela, né?
Quem vai nascer depois é outra pessoa, entendeu? E depois que acaba, o que acontece quando a gente morre? Acabou, não tem mais nada. Então a vida é uma coisa efêmera. Em verdade, muitos materialistas, já no século passado, Júlio, falaram de náusea, de inutilidade, de tédio, de que não tem finalidade a vida, de que nós somos animais que não deram certo, sabe? São coisas que você vai pensar. E qual é o futuro da humanidade? Se você perguntar para Freud, ele fala uma iminente destruição. Porque cada um buscando o seu, uma hora isso vai virar uma grande destruição. E aí isso influencia os filmes. E aí pega os filmes que mostram o futuro, que fazem a previsão do futuro. Pega os cientistas prevendo o futuro. A tecnologia vai levar as armas nós vamos nos destruir. Se a gente tiver contato com essas terrestres, eles vão aqui para acabar com a gente. Não é isso? Eu estou omitindo algum filme? Não, de forma nenhuma. Até o filme que mostra um ET bonzinho, que é da minha época, né? O ET do Spielberg, a humanidade se une para destruir ele. Então, se o cara é bonzinho, a gente destrói. E o inverso também, eles tentam destruir a gente. E a gente tenta destruir eles. Então... É sempre uma competição, né? Uma luta, uma guerra. Um Armagedon. É um Armagedon. Ou um vírus que vai tornar todo mundo zumbi. Todos os filmes falam num futuro ruim, destruído. Sim, é um futuro distópico, né? Até os filmes que a gente gosta. Agora, qual é a previsão que o Espiritismo faz do futuro? Olha que coisa legal. Não vai ser automático. Depende do nosso esforço. Mas, em todos os planetas, isso acontece, porque faz parte da natureza do ser humano. Sim. Então, qual é o que é que explica o Espiritismo? O Espiritismo explica o seguinte, Júlio: nós somos espíritos perfectíveis. Eu, você, somos seres que vamos nos tornar perfeitos. A nossa primeira vida humana, a gente não tinha nenhum domínio da faculdade, nem consciência de si mesmo, então nem responsabilidade moral, nem distinção do bem e do mal, nada disso. Né? Nós viemos da primeira fase em que você desenvolve as coisas animais. Tudo que você tem hoje, Júlio, sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade criativa, a capacidade de fazer escolhas, você reconhece isso em si próprio? Sim, reconheço. Você olha para si. Eu consigo aprender coisas, eu consigo controlar minha vontade para ter hábitos que eu queira, alcançar objetivos que eu desejo. Tudo isso foi construído por você. E você tem... a lei natural traz a você felicidade em função dessas conquistas. Acontece que nós estamos vivendo num planeta, Júlio, que está muito próximo desse início. E todo o planeta tem, primeiro, um desenvolvimento científico que dá apoio a um desenvolvimento moral que vem em seguida. Essa é a previsão coletiva. Nós vamos caminhar para o desenvolvimento moral. E o que é o desenvolvimento moral? É a gente alterar o projeto do velho mundo, sustentado pelas ideias da igreja e pelo materialismo, de que nós somos egoístas por natureza e que a gente tem que agir por competição para conquistar o que a gente quer, que é essa visão. Né? Essa visão é falsa, Júlio. Em verdade, nós, enquanto seres humanos, e já no momento agora que grande parte da humanidade já desenvolveu capacidade racional, tudo isso, né? Nós precisamos criar uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial tem que ser feita pela escolha de cada um. Então, o primeiro desafio agora é pessoal, e ele vai se tornando aos poucos coletivo. Qual que é o desafio pessoal? Eu não tenho que ser melhor do que o outro. Eu tenho que ser melhor do que mim mesmo. Eu tenho que investir o meu tempo e minha preocupação naquilo que me torna mais capaz. Não importa onde eu esteja, o desafio é fazer isso no lugar onde eu estou. Essa é a ideia. Sim. Onde você estiver, você pode fazer hoje alguma coisa para aprimorar seu conhecimento, sua relação com os outros, a sua diferenciação entre o bem e o mal e de ser criativo. Sua capacidade de fazer escolhas também, né? Isso, capacidade de fazer escolhas e ser criativo. Tudo que você fizer no seu dia relacionado a isso é um ganho. E esse ganho, ele não volta mais para trás. O que você conquistou, você não perde. Acho que esse é um dos grandes... Para mim, particularmente, um dos grandes presentes que o Espiritismo me apresentou é isso.
Se você deu um passo para frente, é quase como se tivesse um muro atrás de você, porque você não volta, você continua caminhando adiante, né? Isso. E como o que depende de você e o que lhe interessa é o desenvolvimento de si próprio na relação com os outros, você não se preocupe com os resultados, porque os resultados são coletivos. Então vão depender de variáveis que você não controla. É claro que nós vamos viver num mundo melhor, que o resultado da cooperação é efetivo, mas nós estamos numa transição. Então, enquanto o mundo ainda vive a condição que é atual de competição, ele segura o seu progresso. Ele atrasa. É como se tivesse com um trem, Júlio, a todo vapor, mas brecado. Sim, freio de mão puxado. Então, nós já desenvolvemos o potencial e agora o breque está fazendo diferença, porque brecar trem fraco é uma coisa, agora brecar trem que está todo vapor é aquele negócio de ficar aquela força, sabe? Então a humanidade está assim, ela está pronta para seguir em frente e o que está segurando ela são os hábitos do velho mundo e o desconhecimento do que estamos conversando aqui. Então, como é que a gente pode contribuir com o espiritismo para melhorar o mundo? Isso, pouquinha coisa que eu falei aqui, que nós conversamos, tem que ser levado ao maior número de pessoas. Sim. E essas pessoas têm que enxergar a transformação que tem que ocorrer na psicologia, na educação, em tudo. Então, numa sala de aula, não tem que ficar mais colocando criança contra criança, jovem contra jovem. Não tem que colocar um professor que fala que eu que sei e vocês não sabem nada. As crianças têm potencial próprio, mas nós temos que saber. Vai ter criança que tem potencial de inteligência, tem criança que tem criatividade, tem criança que tem domínio da vontade. Tem criança que já tem virtude e tem criança que tem perfeição. Sim. São espíritos reencarnando ali. Então, a educação tem que aprender a lidar com a diversidade. E a gente tem que lidar com cada criança, né, na condição que ela está. Tem criança que vai precisar ter limites para interagir com as outras. Tem criança que tem que se aproveitar o que ela sabe para ajudar as outras crianças. Para cooperar, né? Isso. Se você cria uma escola em que elas competem na escola e elas vão aprender a fingir que sabe, é isso que está se ensinando na escola, Júlio. Não importa se você sabe ou não, você tem que fingir que sabe. Por isso que existe a instituição da cola. A cola é assim, é instituída na escola, todos fazem. O que você vai aprender é assim, seja esperto de não ser pego. Não é que não pode colar, você não pode colar e ser pego. Sim. Eu já tive professor, Júlio, que institui a cola. Eu tive um professor que chegou na sala de aula e falou assim, olha, a prova hoje está muito difícil, então eu vou ler o meu jornal aqui e não vou parar de ler enquanto vocês busquem fazer a prova com o que tiver de recursos à sua volta. Caramba, deixou como se fosse algo... E ele levantou o jornal e falou, pode ficar pesquisando, olhando tudo, porque ele achava que era errado criar esse negócio de que você não pode fazer nada, né? Então, veja, o que diz a escola? Você pode colar, o que você não pode é ser pego. Uhum. E quando você tenta ser melhor do que realmente é, eu não entendi a matéria, mas não importa, o que importa é a minha nota. Isso é incentivado por tudo, por pais, por todo mundo. Vai bem na prova que você resolve o teu problema, entendeu? Ou seja, a gente está preparando a criança e o jovem para ser inserido nessa falsa sociedade. Para ser tem esperto, máscaras, que tem... Entre aspas, né? Tudo isso é o que está brecando a evolução. Sim. Então nós temos que criar o quê? Uma relação de cooperação, uma relação de você ser quem realmente é. É importante que a criança seja quem ela é, para que você possa conhecê-la e ajudá-la no que vai ser necessário. Júlio, se ele tem menos vidas, ele vai ter menos inteligência. Isso não quer dizer, se a gente der oportunidade de incentivá-lo, ele aprende. E muitas vezes ele vai aprender rápido. Sem dúvida. Ele vai desenvolver rápido a faculdade. Então, Júlio, esse é o desafio. Nós estamos com um mundo que é igual na época das ondas eletromagnéticas, ainda ninguém está sabendo e não se sabe como aplicar. Tá certo? A vantagem é que já passou 150 anos, agora a gente já sabe o que é que Kardec estava falando, o que não se compreendia, a ciência já avançou e a gente já compreende, então a gente já sabe quem somos, o que vamos ser e como faz para chegar lá, do ponto de vista individual e coletivo. E olha que interessante. É ou não é uma boa notícia?
É uma notícia maravilhosa, né? E o pessoal que está aqui nos acompanhando com certeza concorda com a gente. A Lúcia Ribeiro, que está aqui pelo Facebook, ela falou justamente isso. Quando a gente perguntou o que o Espiritismo trazia, como que ia mudar o mundo, ela falou, para saber quem somos, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Depois ela complementou. Chegou uma pergunta aqui, Paulo, que eu acho que ela é bem importante. O pessoal está participando bastante aqui, a gente quer agradecer todas as mensagens que estão chegando. E tem uma pergunta bacana. Antes eu vou só ler uma mensagem que é do Pacífico Ferraz, lá de Vitória da Conquista, Bahia, que ele mandou o seguinte: olá, Júlio e Paulo, que bom que a semana começa bem com a sagacidade de vocês para suprir a nossa sede de conhecimento. É a evolução intelectual com prazer e qualidade. Parabéns à Rádio Boa Nova por manter o livre pensamento. Obrigado, Pacífico, pela sua mensagem, por estar aqui conectado com a gente, todo mundo de vários lugares aqui, já mandaram do Rio de Janeiro, de São Paulo, Guarulhos, lá da Bahia também, e por aí vai, o pessoal está por aqui. Bom, a pergunta que chegou, Paulo, quando você trazia essa questão de que o Espiritismo nos leva a um caminho de regeneração, que esse mundo regenerado vai chegar, eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas acabam tendo, que é a seguinte: a Desirê Miranda mandou pelo Facebook. A sensação que a gente tem ultimamente é que as pessoas estão voltando para trás. Pensamentos que se pensavam ultrapassados, voltando. Terra plana. Vacina faz mal para a saúde, tirando o racismo e homofobia. O incrível egoísmo de quem não adota as medidas contra o coronavírus, sem se importar com outras pessoas, até da própria família. Como podemos estar caminhando para a regeneração? Essa é a pergunta da Desirê Miranda, Paulo. Olha, fizemos as contas aqui, eu já previa o uso daquelas informações anteriores agora, né? Então, eu trouxe já os números antes para a gente ter uma ideia da conta. O primeiro indivíduo no planeta, Júlio, que comprovou as ondas eletromagnéticas, publicou isso em 1889, só 100 anos antes de você nascer. Exato. Isso, 100 anos, Júlio, é absolutamente nada. Na história da humanidade é uma vírgula. Ninguém sabia no planeta, só ele. No dia seguinte ele publica. Quem ficou sabendo? Uma pouca gente. Demorou muito para isso começar a trazer frutos, né? E levou um tempão até você conseguir descobrir o telefone, isso, aquilo. Depois descobrir o celular. Agora você imagina, só em 100 anos, de quando se descobriu para hoje, dos 7,9 bilhões de pessoas do mundo, 5,1 já tem telefone na mão, celular. Ou seja, já consegue falar com o resto do planeta, quem ele quiser do resto do planeta. Isso não é pouca coisa. Com certeza não. Entre você ter uma descoberta, transformar essa descoberta em tecnologia e mudar o planeta, é muito rápido no período em que estamos agora, né? A grande maioria das pessoas, quando ela está contando essas coisas todas, são notícias. As pessoas retrógradas nesse mundo, elas não são muitas, elas não são a maioria, elas só estão em posições chaves. De maior exposição, né? A comunicação dá espaço para elas. Faça uma enquete no planeta para que descobrir quem acredita no espiritualismo e não no materialismo, né? Quem acredita no materialismo porque não tem outra opção, sabe? Quem vê um futuro melhor para o planeta. Faça perguntas assim. Você vai ver que essas pessoas já são a maioria. Só que muitos dentre aqueles que nascem não ganham oportunidade. Muitos daqueles que têm a oportunidade acreditam nas falsas ideias de que eu estou aqui no mundo para ter prazer. E o mundo fala para ele, junte o seu dinheiro para você poder ter uma vida tranquila. Então, o trabalho é visto como algo ruim, que eu tenho que ficar sem fazer nada. É essa a meta de eu ser feliz. Então, enquanto as pessoas estiverem acreditando nessa falácia, e sabe quanto tempo demora para elas descobrirem que tudo isso é falso? Pouquinho tempo. Acabou de morrer, você vai para o mundo espiritual, você descobre que tudo isso é falso. Pô, de uma vida para outra é rapidinho, né? Então, Júlio, o espírita, e nós temos que transmitir isso para o resto do planeta, ele tem que tomar consciência assim, nós somos espíritos, nós não somos uma raça, uma espécie animal,
né? Nós somos espíritos usando um corpo que é animal. Isso permite uma tecnologia. E essa tecnologia vai alcançar o planeta. E por que eu estou afirmando isso? Primeiro, a regeneração não é algo que vai acontecer. Isso é influência da igreja no movimento espírita, das ideias dogmáticas, que é imaginar assim, é Deus que estabelece o fim do mundo. Então isso foi absorvido por parte dos espíritas, que pensam assim, a regeneração é algo que Deus vai decidir. A hora que vai liberar, né? Não é um processo natural evolutivo. E nós temos que nos colocar na mesma situação do Hertz. Se houvesse uma coisa absurda, Júlio, de que a gente pudesse voltar no passado e, em 1888, estar na sala do Hertz, quando ele descobriu isso, a gente aparecer para ele, nós viemos do futuro. Ia ser extremamente difícil fazer ele acreditar que 100 anos depois tudo teria mudado como mudou. Provavelmente iam queimar a gente na fogueira. Não, mas vamos dizer que a gente conversasse só com ele, né? Ele não ia conseguir reunir as ideias e falar, não, mas espera aí, como? Minha ideia permite comunicação, né, à distância, e nós vamos inventar um aparelho, e nós vamos pôr esse aparelho na mão de bilhões de pessoas, nós vamos fazer 5 bilhões de aparelhos. Não, e é interessante, nós vamos ter satélite para conectar tudo isso. Pegando o seu exemplo, Paulo, que há 30 anos, vamos voltar então aí em 1989, 90, pessoas da tecnologia, CEOs, donos de grandes empresas, não acreditavam que a internet, que o computador estaria na casa das pessoas. O próprio Bill Gates foi um cara que falou isso, né? Ele falou, mas não vai ter, isso aqui na casa das pessoas era um trambolho enorme e tudo mais. E pouco tempo depois, a gente está falando de 30 anos atrás, e não é 100 ou 200. Pouco tempo depois, isso já começa, né? 94, 95, 96, pronto. Tinha computador pessoal nas casas. O meu contato primeiro com a rede era a possibilidade de você, o dinossauro do Google, sabe? Você acessa uma enciclopédia. Eu falo, tudo bem, mas enciclopédia eu pego lá e também vejo, né? Ou eu posso pegar ela em arquivo. Por que eu preciso de uma rede para isso? Não, tem um bate-papo aqui, você conversa. Aí a gente mandava uma frase e o outro respondia. Mas sabe quando acende uma luz, você fala, pô, mas isso aqui é legal. É interessante isso aqui. Sabe? E poucos anos já começou a ter a rede. Então, é a mesma coisa que você falou. Há poucas décadas atrás, você falar que existiria uma rede mundial que chegaria ao ponto da gente estar fazendo... Nós estamos fazendo uma transmissão, Júlio, de tal forma que você está num lugar, eu estou no outro, e quem está conversando está interagindo com a gente. Isso aí era inimaginável, ninguém podia imaginar. Indo para o mundo inteiro, né? E ficando disponível depois o acesso. Isso é uma simples tecnologia de comunicação. Agora, a tecnologia de compreensão do desenvolvimento do ser humano, ela é absurdamente transformadora. Então, vai ocorrer, não estamos longe disso, não tinha como acontecer antes, porque tinha que conjugar todo o avanço da comunicação era fundamental para que isso ocorresse. E a gente eu acho, pessoalmente, que a gente vai se surpreender. Porque não vai demorar uma ou duas gerações para essa revolução ocorrer. Tem sido cada vez mais rápida essa mudança. Que o mundo vai vivenciar algo como assim, o rei está nu, sabe aquela historinha do rei está nu? Sim. Sabe? É isso que precisa fazer, uma conscientização tal que as pessoas vão dizer assim, peraí, é falso o materialismo? A igreja também está usando coisas falsas. Olha, esse assunto, como a gente começou o programa falando disso, né? O quanto cada assunto desse vai abrindo mais espaço para a gente falar. Infelizmente, já estamos chegando ao final do programa. O pessoal aqui que está acompanhando com a gente está gostando bastante. Quero te agradecer, Paulo. Mais uma vez a cabeça fez assim, abriu. Eu que agradeço, Júlio. E a quem está nos ouvindo aí, pense isso. Enquanto o mundo não descobre isso, usufrua disso. Sabe, a gente consegue ser feliz dando os passos certos. Então, já faça isso com a sua vida. Comece colocando em prática. A gente quer agradecer aqui todo mundo que esteve conosco e que permitiu que esse programa chegasse até você.
na técnica Fernanda Lima, Rogério Palma, na produção Regina Prata, na telefonia Margarete Parpinelli, todo mundo que nos acompanhou, agora chegou aqui a Deise Florencio lá da Pensilvânia, estava nos acompanhando, a Juliana Sá também falou aqui, viva a internet, viva a rede, graças a isso estamos aqui juntos, evoluindo e melhorando, ouvindo vocês. Já falei e repito 1000 vezes, as obras do Paulo mudaram minha vida. Obrigado, Juliana, pela sua mensagem. Semana que vem tem mais Livre Pensamento para você, pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.